Oi, gente. Vocês devem estar sabendo que foi aprovada no Senado Federal a PEC chamada Kamikaze pelo Paulo Guedes, ou chamada também PEC do pacote de desespero dos congressistas, não é? E vocês podem estar um pouco confusos por que a oposição votou a favor de uma PEC eleitoreira que beneficia o Bolsonaro. E toda a oposição votou a favor. Apenas o José Serra, o único senador que votou contra a PEC. Eu vou explicar isso nesse vídeo para vocês. Bem, resumidamente, a PEC fura a lei de responsabilidade fiscal e fura a lei eleitoral da seguinte maneira: diz que o Brasil está em um estado de emergência e permite ao governo federal gastar, deixa eu ver aqui o valor exato, tem aqui, 41,25 bilhões de reais fora do teto, não é? Pois bem, e faz isso para quê? Para beneficiar senadores, congressistas e o Bolsonaro que estão desesperados de perder o emprego. Tanto é que a PEC tem prazo de validade de 31 de dezembro, ou seja, no final desse ano, todos os benefícios que eles vão destravar não valem mais para o ano que vem. E eles planejam fazer o quê? Aumentar o auxílio emergencial, vale gás, a beneficiar taxistas e caminhoneiros, tudo para amenizar a crise sem atacar os problemas e solucionar esses problemas. Agora, por que a oposição votou a favor? Bem, a oposição tem medo de ser caracterizada como insensível aos problemas da população brasileira. Vamos lembrar, no Brasil, nós temos nesse momento 33 milhões de pessoas 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Nós estamos enfrentando uma das maiores crises econômicas da história do Brasil. Milhões e milhões de brasileiros estão passando muita necessidade. Diante de uma crise desse tamanho, votar contra qualquer tipo de medida paliativa, que é essa medida, embora seja claramente eleitoreira, tem temporalidade e todas essas coisas, iria ser utilizada pela direita como uma estratégia de caracterizar a oposição como insensível aos problemas sociais. E a oposição avalia que tentar explicar, olha, é uma medida eleitoreira, tem prazo de validade, fazer o que eu estou fazendo aqui, eles acham que não iria funcionar com a população mais pobre. Então eles preferiram votar a favor e criticar os detalhes depois. Né? Dizer que, olha, diminui um pouco o sofrimento, nós não vamos nos opor por causa do sofrimento gigantesco que a população está passando, mas nós criticamos o caráter eleitoreiro dessa PEC. Eu vou soltar aqui o que o Josias falou sobre a PEC, que é mais ou menos o que eu falei, mas eu vou comentar também um outro aspecto do impacto eleitoral que ele acredita que a PEC pode ter. E vamos ouvir e depois eu vou comentar. Congresso, Fabiola, uma nova frente política, é a oposição bolsonarista, com o luxuoso apoio de todos os seus rivais, inclusive os petistas. O Bolsonaro pode ter carimbado no Senado o passaporte para o segundo turno da eleição presidencial. O presidente... Não tenho tanta certeza se carimbou, mas de fato o uso do auxílio emergencial no passado ajudou a popularidade do Bolsonaro. Aliás, se a gente lembrar o auxílio emergencial, vamos lembrar, Bolsonaro e Guedes eram contra o auxílio. Depois eles fizeram a proposta de R$ 200. O Congresso pressionou para aumentar. Quando finalmente foi aprovado e o auxílio foi distribuído, a popularidade do Bolsonaro melhorou, mesmo tendo sido inicialmente contra. O que mostra que qualquer ganho material que a população mais pobre tenha, isso tem um impacto na popularidade do político, mesmo o político inicialmente sendo contra. Imagine se o político usar isso eleitoralmente. Né? Então é lógico que pode sim ter um impacto eleitoral. Se vai ter um impacto eleitoral suficiente para garantir a presença do Bolsonaro no segundo turno, aí ainda é uma questão em aberto. Mas que deve ter algum tipo de impacto eleitoral, deve ter, e nós vamos estar acompanhando. Teve dos senadores autorização para torrar mais de 40 bilhões do Tesouro Nacional na compra da simpatia do eleitorado pobre. Essa torrefação de verbas públicas a 3 meses da eleição vai ser referendada pela Câmara na semana que vem.
nunca foi tão fácil reescrever a Constituição. Aprovou-se numa única noite, em 2 turnos de votação, a emenda constitucional que rasga as leis eleitoral e de responsabilidade fiscal para permitir que o Bolsonaro eleve o Auxílio Brasil, dobre o Vale Gás e ajude a encher o tanque de caminhoneiros e de taxistas. Para justificar um novo destelhamento do teto de gastos, criou-se um hipotético estado de emergência provocado pela guerra. Pois é, esse estado de emergência, eles usam em parte o que está acontecendo lá na Ucrânia e tal, mas olha, é muito evidente que tem um caráter eleitoreiro essa PEC. É muito evidente que a oposição votou a favor, a meu ver, por medo de ser caracterizada como insensível, por medo de não conseguir fazer o que eu estou fazendo aqui, que é explicar o porquê essa PEC tem um caráter eleitoreiro. O que é que eu acho que a oposição deveria fazer nesse momento? A oposição, nesse momento, para mim, tinha que também apresentar um substitutivo. E tinha que tentar defender, por mais difícil que possa ser, mas deveria defender políticas permanentes de Estado e não temporárias, não é? Porque aí você poderia estabelecer e expor que esse pessoal, principalmente da direita, só está votando a favor agora porque está votando a favor da proteção do seu próprio emprego. E aqui eu quero explicar. Boa parte do Congresso, Senado e Câmara de Deputados, eles também estão com medo da onda contra Bolsonaro os atingir. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A crise brasileira, a crise econômica, a crise social que nós estamos enfrentando é gigantesca. 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar é uma coisa assustadora. E isso pode ter um impacto eleitoral muito claro, qual a derrota eleitoral não só do Bolsonaro, mas de todos os seus aliados. Muitos dos seus aliados podem ser potencialmente derrotados. E é isso que motiva eles a torrar o dinheiro em cima da hora da eleição. Porque eles estão com medo da onda negativa e contrária ao Bolsonaro atingir eles. E aí eles pensam, nós vamos gastar esse dinheiro aqui, nós vamos atenuar esse sofrimento, para esse sofrimento não motivar um voto de protesto, não só contra Bolsonaro, mas um voto que eleja deputados, senadores, e que eleja, que faça uma outra conformação do Congresso Nacional. Gente, é fundamental, e eu venho falando sobre isso aqui insistentemente, que a gente derrote o Bolsonaro para a presidência, mas a gente derrote os candidatos da direita no Congresso, no Senado, na Câmara de Deputados, nos governadores, que a gente faça uma limpa desse bolsonarismo e que a gente tente colocar o maior número de pessoas possíveis alinhadas aos interesses da classe trabalhadora, para que assim a gente possa lutar por políticas não eleitoreiras, não de ocasião, não de em cima da eleição, mas políticas que sejam políticas de Estado que garantam direitos de cidadania. Como, por exemplo, renda universal de cidadania defendida pelo Eduardo Suplicy, assim como outras políticas sociais, como o fortalecimento do SUS, o fortalecimento de uma educação pública, entre outras. E para essas políticas serem viabilizadas, mudar a configuração do Congresso é fundamental. E não se enganem, essa aprovação não é só uma tentativa do Bolsonaro subornar o povo para ele ir para o segundo turno. Isso, o José está certo que esse é um elemento da equação. Mas o outro elemento da equação é que boa parte do Congresso, do Senado e da Câmara de Deputados estão querendo usar isso para permanecer lá. E nós não podemos deixar, nós temos que substituir essas pessoas por pessoas mais alinhadas aos interesses da classe trabalhadora. E é o que eu tinha para falar sobre isso nesse assunto. E se você gosta do que a gente faz, você já sabe o que fazer. Se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna um membro ou apoiador do canal. Quem sabe também se inscreve em um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.